Bom pessoal, meu nome é Cleison. Eu vou dar um pequeno treinamento, né, para os iniciantes na área de desenvolvimento aqui na fábrica. Então eu vou primeiramente focar em mostrar o sistema. Depois eu vou fazer um CRUD bem simples, com intenção de passar em todo o sistema, para vocês terem noção de todo o fluxo de trabalho, de toda a arquitetura que existe aqui, e vocês verem isso funcionando no sistema. Bom, o sistema ele é uma solução ITSM, né? É na área de serviços de TI. No caso, esse sistema, sim, bem a grosso modo, ele pegou os processos da ITIL e jogou isso para um software. Então, assim, o CitySmart basicamente consiste nisso. Esse sistema ele é homologado por instituição. Ele é homologado por uma instituição de fora, no caso o nome dela é Pink Verify. Você tendo essa solução, você tem condição de homologar módulos se estão de acordo com os processos da ITIL. A gente, no começo desse ano de 2013, conseguiu homologar 6 processos desses, que é essa imagem que está aqui, né? Pink Verify, bem no canto direito do software. Esse aqui é o que está em produção na sede da central, versão 2.0. Esse aqui é a versão que foi homologada lá na Pink Verify. Esse software ele está em primeiro da América Latina, com quantidade de processos homologados, e até na última semana que eu dei uma olhada, ele está em quarto do mundo. Então, assim, é algo muito grande, é algo que está vendendo muito, né, em modo comercial dizendo, está vendendo bastante. A gente, como se está em abril, agora, 23 de abril, a gente já tem mais de 15 clientes, está tendo uma boa saída do software e está tendo muito mais contratos sendo fechados nesse exato momento. Esse ano de 2013 a gente quer se certificar em mais 12 processos, em mais 8 processos, e para a coisa se tornar dinâmica e não ter muito impacto com a entrada de profissionais, eu estou criando essa videoaula para as futuras pessoas que forem entrar não precisar de uma pessoa parar para ensinar. Basta entregar este vídeo que ele vai contemplar todo o processamento, às vezes até bem mais detalhado, porque ele teve uma preparação, né? Se torna e a pessoa pode ver ele quantas vezes quiser, não só aqui dentro da empresa, mas fora da empresa, para salientar dúvidas, para tirar dúvidas. Então vamos lá então, gente. Bom, o sistema, essa é a cara dele, a tela de login. Ele tem internacionalização. Quando ele foi certificado na Pink Verify, foi a versão em inglês. Para eles olham se tem que funcionar em inglês, que é algo que tem que, né, mundialmente falando. Na tela de login vamos ficar por aqui, vamos passar por alguns detalhes de arquitetura, lá do JBoss ainda, questão de conexão de banco de dados, até a gente chegar nisso aqui. Então vamos primeiro a parte mais que nos cabe, né, do que essa aqui vai ficar mais para frente um pouco. Então vamos lá. Bom, antes de tudo, vocês têm que saber como que funciona a questão de repartições, onde fica, que versão que é do JBoss, que arquitetura que o sistema roda. Bom, o padrão, né, tem que estar em todas as máquinas que vocês forem trabalhar, é esse que eu vou mostrar aqui agora. Na unidade C, arquivos de programa, JBoss, server, default, deploy. Essa versão do JBoss que o sistema hoje está preparado para ser utilizado é a versão 4.2.3. Anotem esses dados, que isso são importantes.
que pode ser que a sua máquina tenha tudo montado, mas pode ser que ela não tenha. Então, eu vou explanar aqui justamente para vocês terem esse tipo de conhecimento. Conhecimento um pouco além do desenvolvimento, é um conhecimento um pouco de arquitetura mesmo. O sistema ele se conecta através de JNDI. Hoje a gente tem aqui 3 SGBDs que o sistema é preparado para funcionar: MySQL, Oracle e Postgres. Vamos pegar o MySQL para executar o nosso CRUDzinho básico, para fazer o nosso treinamento. Até por ser mais fácil da criação de bancos, e não é tão enjoado como o Oracle. E como o PostgreSQL é muito simples, do mesmo jeito que o MySQL, eu escolhi o MySQL, que já tem um client instalado na máquina. Bom, para conectar, o JBoss utiliza os arquivos que têm a terminação ds.xml. Então vocês vão ver aqui esse aqui, tem o do Oracle aqui, do Postgres aqui também. Vamos abrir esse aqui do MySQL. Bom, se vocês notarem, está aqui JNDI name, o nome que a gente deu para esse JNDI, a URL de conexão, caminho do servidor, do banco, porta, nome do banco, driver, usuário, senha. Esses dados vocês podem anotar porque são os dados de trabalho de vocês. Administradores têm outros dados de acesso, não é esse mesmo usuário e senha. Inclusive esses dados aqui, basta pegar com algum colega de trabalho, não precisa de ficar olhando aqui e tentar copiar tudo de novo. Bom, essa é a parte de conexão feita que o JBoss fornece para qualquer aplicação se conectar. Para ele poder trabalhar nesse banco, é isso aí. Do lado de cada aplicação, a gente usa o Eclipse aqui como IDE. A maioria usa a última versão, mas pode ser as mais velhas também. Então aqui para os novatos que não têm costume de programação, para fazer uma busca de um arquivo, Ctrl+Shift+R simultaneamente, digitando essas 3 teclas, Ctrl+Shift+R, você abre essa perspectiva aqui de buscar por arquivos. Vamos buscar aqui um cara chamado constantes.properties. Vocês vão ver que tem vários, mas esses aqui são para outro tipo de configuração, para geração de build, esse tipo de coisa. No caso, vocês vão pegar o que fica na raiz do SRC. Vamos abrir ele. Aqui está uma série de configuração do sistema que não mexam, a não ser que vocês tenham conhecimento para poder fazer qualquer mudança aqui. É aqui que está o contexto da aplicação, pacotes, de localização. Isso aqui é coisa do framework. Mas o que importa que eu quero dizer é esse aqui, conexão default e o alias. Tá vendo? JDBC/CitySmart, JDBC/CitySmart. Tem que ser o mesmo que está aqui. Você pode ter vários desses aqui, vários. Cada um tem que ter um nome diferente. Podia ser JDBC/CitySmart 2. E aqui do lado do sistema, nas configurações, eu colocaria um 2. Do mesmo jeito que está esse aqui que está comentado. Ou seja, você não precisa de ficar mudando toda vez o seu DS. Basta você vir no seu constantes e mudar. Caso você queira, por exemplo, eu quero agora testar no Postgres. Vamos supor que no Postgres, lá no PostGres, está JDBC CitySmart 2. Então, bastaria você colocar um 2 aqui e pronto. Ele já estaria conectando no Postgres, não mais no MySQL. Lembrando que isso deve ser feito com o JBoss parado e depois subir ele novamente. Porque como é um arquivo de propriedades, ele só tem validade as alterações aqui quando o JBoss sobe, porque ele carrega isso em memória. Se você fazer isso com o JBoss já em pé, esse dado aqui ele vai continuar sendo reconhecido da forma que estava. Pode fazer qualquer alteração aqui que não vai fazer nenhum efeito se você tiver com o JBoss em pé. Tem que pará-lo e fazer a alteração. Então vamos lá. Notem aí, constante.properties é o arquivo de configuração do sistema. Bom, agora aqui não tem mais nada para passar para vocês. Vou fechar e vamos ao que interessa aqui.
antes da gente começar o nosso CRUDzinho, para passar por todo o sistema, eu gosto sempre de falar, passar um dado aqui, que é a questão do SVN. É rotina, né, dessa fábrica, todo dia de manhã. Além de vocês abrir o e-mail da empresa, olhar, ver se chegou alguma coisa na caixa de mensagem de vocês de manhã sincronizar o projeto, aqui, ó, botão direito, Team, Synchronize. Então ele vai sincronizar. Está sincronizando aqui, tá o status aqui embaixo. Guardar um pouco. Bom, não tem nenhuma alteração para ser recebida. Essa setinha aqui embaixo, aqui azul, alterações para ser recebida. Essa para ser enviada. Isso são alterações que teve conflito. Ou seja, foi arquivo que eu mexi na mesma linha que um outro desenvolvedor mexeu. Sempre que acontecer conflitos, que eles aparecem quando está clicado aqui, ó, nessa perspectiva aqui, ó, modo conflito. Quando clicado aqui, clica no mais, ele mostra todos os arquivos de conflito. E assim nos demais. Esse para enviar e receber, esse só para enviar e esse só para receber. Bom, sempre que acontecer isso, vai mostrar o nome da pessoa que fez a alteração aqui. No caso aqui não vai aparecer porque esse foi eu. Mas se fosse de outra pessoa, ia aparecer o nome de quem que enviou o arquivo, quem commitou para o repositório. Você deve imediatamente entrar em contato com esse desenvolvedor para as duas partes alinharem para poder fazer a correção do conflito, para evitar perca de código. Então, muita atenção quando fazer sincronização para ver se não teve conflito. Isso é muito importante. A gente já teve problemas antigamente com esse tipo de problema. E a adoção do sub-Eclipse, né, algo já dentro da ferramenta do Eclipse, ajudou nessa parte. Então, assim, não se esqueçam de sempre observar, ficarem atentos, né? Não é simplesmente vir cá, sincroniza e já põe para receber os dados, fazer o update, que no caso é esse aqui, ó, update com as mudanças. E esse aqui, commitar as mudanças. Bom, vamos lá, vamos voltar para a perspectiva aqui de desenvolvimento. Primeiro, vamos criar aqui na nossa base, já deixei aqui já selecionado, uma tabela nova. Vamos criar uma tabela nova para fazer o nosso CRUDzinho. Vai ser uma coisa bem simples, né? O foco aqui não é passar algo complexo, e sim algo simples para vocês entenderem todo o processo. Algo complexo vai ter algumas tarefas depois, né? Que vai ser nessa branch que foi criada exclusivamente para aprendizado. Então, sempre que alguém que entrar na fábrica, ele vai ficar nessa branch, vai fazer um CRUD, vai aprender. Na hora que tiver ok, né? Depois aí de uns 4, 5 dias de treinamento, uma semana, aí sim que ele vai realmente desenvolver nas branches de produção. Então vamos pôr aqui o nome aqui, treinamento. Um pouco ID treinamento, já criou para mim. PK, tudo certinho. Vamos pôr o nome aqui, nome. Baixar 45, tudo bem. Tudo certo. Por 100 aqui. Pronto. Create table, tal. Copiem isso aqui, por favor. Isso é muito importante, eu vou explicar por quê logo em seguida. Ela está fazendo parte de todo o processo de desenvolvimento. Nada que acontecer aqui é por acaso. Então, assim, preste bastante atenção. Anote esses detalhes. Porque isso aqui, ó, gera impacto se não for seguido. Arrisca conforme está sendo feito. Vamos dar um Ctrl C. Vamos salvar isso num arquivo. Mas daqui a pouco a gente vai fazer um tratamento. Vamos persistir aqui os dados. Pronto, foi criado nossa tabela treinamento.
Vamos ver, conferir se está lá tudo bonitinho. Tá aqui. ID treinamento, nome. Bom, todo script de banco que for criado, alterado, não importa, é alguma coisa que tem impacto, alter table, create table, for key, tudo que tem a ver, mudança de tipos de campo, tudo que tem a ver, deve ser imediatamente salvo dentro de um padrão de scripts de banco que foi criado no CitySmart, em onde está envolvida a versão da branch, para a gente saber, não, aqueles scripts são de tal branch, de tal versão do sistema, e para quando isso for fazer um deploy no cliente, a gente saber, ó, essa versão aqui tem que rodar esses scripts aqui. Então tem uma documentação de deploy que é criada e a equipe de suporte, a equipe de deploy só tem condição de fazer um serviço bem feito se a equipe de desenvolvimento disponibilizar nas 3 versões de banco, que é o sistema hoje dá suporte, os scripts testados, tudo bonitinho. Bom, eu vou tirar essas aspas porque isso aqui não existe nos outros bancos. Isso aqui não faz a menor diferença, até mesmo para o MySQL, se eu tirar isso aqui. É uma particularidade do MySQL, mas nos outros bancos não tem. Vamos supor aqui integer, porque nos outros bancos não existe, às vezes, int, existe integer. Nome vai achar 100, primeiro key, bom, aqui o padrão está SQL ANSI, ou seja, do jeito que está aqui vai rodar em qualquer banco. Como está algo muito simples, não tem data, não tem particularidades que, por exemplo, no Oracle teria que ter uma constante que é própria do Oracle, que se chama toDate, que é para data. Nesse caso aqui, não precisa, que está muito simples. Então a gente vai dar um Ctrl C aqui, depois de eu ter feito esse tratamento. Eu tirei o esquema, tirei as aspas e transformei o ID treinamento para integer. Vamos pegar isso aqui, vamos lá no Eclipse, vamos dar um Ctrl Shift R para buscar um arquivo aqui, vamos pôr a versão aqui 2.0, que aqui é a 5, vamos pôr a anterior, vamos pôr a atual, desculpe, não veio nada, vou pôr asterisco aqui, não veio nada, é sinal que então você é o primeiro que vai criar algum script para essa versão. Então, se fosse na versão 4, você só ia entrar aqui dentro, vamos pegar aqui o MySQL, iria lá no final dele, colocaria o seu nome, né, nesse padrão do jeito que está aqui, né? A pessoa colocou aqui o nome, a data. Então, a gente colocaria isso aqui. Na verdade, a gente vai colocar porque... desculpa, tem que ser na versão 5. A gente, se fosse na 4, colocaria aqui e tudo certo e faria para os outros demais. A única diferença é que aqui está escrito MySQL, os outros, depois do underline aqui, estaria Oracle e Postgres. Essa seria a diferença. Mas eu não vou colocar na 4, que a minha versão é assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no link, que ele vai me apontar o diretório certinho. Vou dar um Ctrl C nessa pasta, Ctrl V, desculpa, gente, o anterior aqui, Ctrl V. Ele me deu uma opção aqui. Só que aqui, ó, 5. Eu vou entrar aqui dentro. Deixa esse set SQL Safe Updates. Isso aí tem um propósito.
deixa ele no final. Vamos documentar, né? (23/4/2013). Ctrl S. Eu vou pegar esse. Vou já copiar o meu script. Salvá-lo. Dou um Ctrl C aqui, Ctrl V em script deploy. Ele divide o nome vir igual, né? Ele vai aparecer nesse padrão. Eu vou vir aqui, Oracle, de novo, Postgres. Pronto, gente, tá aqui, ó. 3 arquivos da versão, tem o nome do banco, versão. Então, a primeira pessoa que no caso eu passei por essa opção aqui agora, de ser o primeiro script que ser criado, ser eu, essa pessoa, eu tive que criar para os 3. A próxima pessoa que entrar aqui e for alguma alteração de banco, ele não vai precisar de criar, basta ele vir aqui, documentar, colocar o nome dele, alteração, e logo embaixo o script. Lembrando que se for algum script que tem, o padrão é sempre SQL ANSI, mas se infelizmente não tiver outro jeito, tem algum palavra particular, deve ser colocado, testado, né, antes de colocar isso aqui. Deve ser algo que realmente, na hora que a equipe lá de suporte deploy for rodar esse script e enviar para o cliente, não vai ter impacto, não rodou. Ou seja, a pessoa não testou, simplesmente jogou o script aí e não testou antes de criar. Por isso que a gente sempre cria aqui, copia, porque não vai ter erro. Porque por mais que você seja bom lá em SQL, tudo pode ser que você escreva, sei lá, põe primer key aqui, escreve errado aqui, e aí, como é que faz? É difícil. Então, assim, o bom Ctrl+C, Ctrl+V, nesse caso aqui, não tem nenhum problema com isso. Então, vamos lá, feita essa parte, né, vamos para uma segunda parte. Qual que é essa segunda parte? É criar o nosso CRUD, né? Nosso amado CRUD. Antes de iniciar nesse CRUD, eu vou abrir 3 arquivos, todos os arquivos que compõem um CRUD. Vou pegar o usuário aqui de exemplo. Poderia ser outro. Isso não faz diferença para a gente. Primeiro eu vou explicar a arquitetura antes da gente realmente entrar no CRUD mesmo. Guarda só um momento enquanto a ferramenta, o Eclipse, resolve abrir. Pronto, tive que parar porque estava demorando muito. Vamos abrir o usuário JSP, usuário.java, que é o controller que fica nesse pacote Ajax Form. Usuário BTO. Bom, pessoal, tive que dar uma paradinha aqui, mas a gente já está de volta. Bom, a arquitetura basicamente, né, raros casos
Vamos fugir disso que eu vou mostrar para vocês. No que se refere página, né, JSP mesmo, porque o restante não muda. Seja qual for a tela que for trabalhar, não vai mudar esse processo aqui. Bom, a gente tem usuário.jsp, usuário.java. Gente, isso aqui é padrão, tá? Esse nome do jeito que está aqui, aí depois aqui o usuário DTO do jeito que está aqui, usuário service do jeito que está aqui, usuário service CJB do jeito que está aqui e usuário DAO. Isso é um padrão. Os pacotes que eles estão têm total impacto nas coisas que foram trabalhar no sistema. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, tem total impacto se vocês mudar essa estrutura aqui. Bom, então vamos lá. Eu vou entrar no sistema, vou nessa mesma página para dar uma explicação geral para vocês, para logo em seguida a gente ir para o nosso CRUD. Bom, como é a tela de usuário, a gente vai então para a tela de usuário. Bom, vocês reparam na URL, ela tem esse padrão. Até que o contexto, né, IP e contexto, aí logo em seguida, pages usuário barra usuário.load. Bom, então vamos lá. Esse usuário JSP, ele fica onde? Dentro de uma pasta usuário, que fica dentro, né, conforme a lógica a gente já viu, dentro de uma pasta pages. Esse é o local e o jeito de você criar uma tela do sistema. Se acaso a gente, né, criou lá aquele cara treinamento, na lógica da coisa, então aqui a gente vai criar uma pasta chamada treinamento. E dentro dessa pasta treinamento a gente vai criar um arquivo treinamento.jsp. Então isso é o básico, é como o sistema trabalha, é como o sistema localiza as coisas, né? Não é só um padrão de organização de código, não. É um padrão de como o sistema sabe, ó, quem que é esse, qual que é o controller dele. Então, quando você muda isso aí, o sistema ele não sabe qual que é o controlador de tal página. Ele fica doidão. Então, esse é o padrão do framework. O sistema ele utiliza o framework City Framework e o City Ajax. São frameworks desenvolvidos aqui dentro mesmo da empresa, da Central IT. Dicas de passagem, em muitas coisas é bem mais simples do que os frameworks de mercado, e algumas coisas, infelizmente, né, principalmente na parte de persistência, não está no nível de um Hibernate, mas é totalmente configurável e escalável, né? Não tem um limite, a gente é que define esse limite. E detalhe, ao invés de você aprender a trabalhar nos frameworks de terceiro, aqui você tem condição de melhorar um framework, ir muito mais além na questão de conhecimentos na linguagem Java, na questão de conhecimento de arquitetura. Então você tem condição de ir muito mais além, basta você querer, né? Você tem acesso ao código, ele é público devido à natureza do software. Ele tem uma parte pública, uma parte community, uma parte enterprise. Devido a essa parte community, tem essa parte, toda essa parte do framework está livre. Então vamos lá. Aqui, gente, é o cabeçalho, né? Esses dois aqui devido à particularidade que está aqui dentro. Só esses três de cima, né, da tag lib e tal, de internacionalização do City, da tag lib City. Esse cabeçalho, esse aqui não muda. Algumas coisas desses JavaScript saem. Quando a gente for criar, eu vou mostrar para vocês o que sai e o que fica. Essa parte de estrutura aqui também não muda, né? Isso aqui não muda. Isso aqui é a tag lib de internacionalização.
Então assim, a gente não escreve direto, né, nas coisas aqui, igual aqui, tabs, cadastro. A gente não vai pôr o nome cadastro, a gente vai lá no arquivo de internacionalização, que é esses aqui que eu vou mostrar para vocês, padrão tanto português como inglês, que no caso é esse e esse, mensagens.properties e mensagens en.properties. Atenção, anotem isso aí, isso é muito importante. O sistema ele funciona no padrão das duas línguas, então tudo que forem fazer tem que ser internacionalizado. Não pode de forma alguma digitar uma palavra em português ou em inglês diretamente no código, somente nos arquivos de propriedades aqui de linguagem. Bom, seguindo aqui tem os padrões, o sistema tem essa tratativa aqui para campos obrigatórios, então assim o Cite Ajax ele reconhece isso aqui como palavras-chave e todo class de um input, se tiver um valid como required, ele pega esse valid e fala assim, opa, esse cara é obrigatório. Aí ele vai soltar um alerta, um tratamento. Mas o que vai aparecer nesse alerta? O que está dentro de description. Se vocês observar, aqui também tem uma key de internacionalização, ou seja, aqui também está lá naquele arquivo. Tudo internacionalizado, nada é na mão. Bom, esse é o padrão, logo aqui embaixo o padrão de botões, né? Isso aqui também não muda. Logo em seguida, lookup, que é um recurso do sistema da arquitetura do Cite Framework para a criação de pesquisas. Então essa aba que vocês estão vendo aqui, ela é criada somente com essa tag lib aqui, sempre levando em consideração esse padrão de maiúsculas, underline e o nome da lookup que se referencia, e é onde é criado, que é o lookup.xml. É lá onde se cria todo esse processo que aparece ali. Então tudo isso que é renderizado aqui é criado dessa forma, uma forma bem intuitiva e simples de se trabalhar, e rápida também. Bom, vamos aquilo que eu mostrei para vocês, aquele tratamento lá, required, description, vai ter esse resultado aqui, ó. Colaborador, campo obrigatório. Se vocês olharem no save aqui no JSP, vocês não vão ver um gravar esse tratamento, vocês não vão ver. Na verdade, olha só que legal. Save, que é o validar. Ele está chamando validar. Aqui, ó. A única coisa que é válida é se as senhas são diferentes. Se for iguais, save. Se não, é um tratamento, né, para a pessoa corrigir essa diferença de senha. Notem que não tem nenhum tratamento aqui, ó, favor digite isso, favor digite aquilo, não tem. Mas todos esses que estão com asterisco em vermelho aqui, ó, que também é um processo que é feito você utilizando essa class, né, nesse label class campo obrigatório, automaticamente ele já vai renderizar essa asterisca antes aqui, ó, em cor vermelha. E automaticamente ele já valida. Eu não precisei de fazer nenhum JavaScript para isso, ele simplesmente já foi lá e validou. Bom, qualquer um desses botões ele vai chamar um controlador. Como que eu sei qual controlador que é? Através do action do for. Então isso aqui, gente, é igual eu expliquei para vocês, é muito importante estar dentro da questão dos diretórios corretos. Com isso aqui, ele sabe que ele tem que buscar um cara chamado usuário.java. Então assim, com isso aqui, você está vendo esse ponto load aqui, ó, ele vai executar esse load. Então load no Cite Ajax é carregando, no carregamento, como a própria palavra já diz. Então tudo que está aqui dentro vai ser feito quando for renderizada aqui a tela, quando estiver renderizado. Quando eu der um F5 aqui, ó,
está chamando esse load. Vamos colocar um breakpoint aqui para vocês verem. Vamos novamente, ó. Não vai parar aqui porque eu não estou com a aplicação em pé pelo JBoss. Eu estou diretamente no ambiente de produção. Eu não vou gravar nada aqui, só é para fins de demonstração. Mas aquele load, chama esse load. O save, aquele que eu mostrei agora no JavaScript aqui, ele chama esse cara. Sim, gente, mas não existe esse comando no form, não existe essa variável aqui, save por formulário, realmente não existe. Mas existe um conceito de você criar atributos novos, funções novas, para um formulário em JavaScript. Em JavaScript avançado você aprende esse tipo de tecnologia, e ele é usado aqui. Então, sempre no fim de renderizar uma página, ele acrescenta alguns métodos chaves. Nesse caso aqui, ele acrescentou um método chave chamado save, que quando você clica lá, divide o form pelo action, ele sabe qual que é o controlador, vem bater aqui. O save é o mesmo para atualizar como para gravar, que é create, update. A única diferença é que se o ID da tabela, não importa qual, no caso aqui ID usuário, for nulo, bom, se é nulo é porque a gente está criando. Se não for nulo, que eu vou mostrar agora para vocês qual que é o jeito desse cara não estar nulo, né? Então é a atualização. O sistema também conta aqui o delete e o restore. São palavras-chave aqui. Bom, vamos lá. Então a gente pegou os métodos principais. Agora aqui dentro, vocês estão vendo que tem esse cara aqui, ó, document HTML, esse parâmetro aqui. Esse parâmetro, através de reflexão, de forma totalmente automática, do mesmo jeito que é feito de JSF, utilizando esses outros frameworks, aqui também é a mesma coisa. A gente não precisa ficar setando as coisas para o tipo certo, o que tem que ser. Não, aqui não precisa. Do mesmo jeito. Se o ID, o nome aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui, tiver idêntico ao DTO, através de reflexão, na camada maior aqui, né, através da herança de algumas classes pais anteriores aqui, ele já vai setar automaticamente. Quando eu venho aqui, ó, usuário DTO recebe documento.getBean, ele já setou tudo. Então eu faço só esse cast aqui para ficar com o tipo do objeto certo, mas já está tudo certo. ID usuário, ele está um inteiro. ID empresa, ele está um inteiro. O nome da empresa, ele está um string. Então tudo já foi tratado conforme tem que ser. Para a gente avançar, né, que é essa camada de controller, existe o Service Locator, que é um padrão de projeto, que é onde fica a camada de persistência, a camada de negócio do sistema, onde tem toda a parte de transação de banco. Nada disso pode ficar no controller, é proibido ficar no controller. Detalhe, vocês estão vendo aqui sem documentação, mas foi criado um padrão de documentação, que é o JavaDocs, que toda classe que for criada tem que documentar. Isso aqui, como é uma classe velha, né? Infelizmente a gente ainda não tinha chegado nesse nível, pode algumas semanas para cá, a gente está num processo empírico de aprendizagem e evolutivo, né? Então a cada dia que passa a gente vai agregando. A gente usa aqui metodologias ágeis, né? O Agile para desenvolvimento, não uma em particular, um framework em particular, mas a gente leva em consideração o que o Agile prega, somente fazer aquilo que traz retorno para o cliente. Nesse caso, a documentação ele não traz retorno para o cliente, essa documentação traz retorno para a fábrica. Por mais que alguém aí vá, não, mas não é direto, mas indireto é. Não, tudo bem.
não vamos discutir. Mas o que é válido aqui é que a partir de agora que a gente passou a fazer isso. Antes o foco maior era entregar funcionando, e o cliente ter aquilo à disposição no maior tempo possível, documentado, tudo bonitinho, mas documentações manuais para o cliente e não documentação para o usuário. Devido a essa questão de, às vezes, entrar pessoas, dificuldade, questão de regras de negócio, de difícil de ser interpretada, que isso demanda tempo, a gente agora está agregando essa boa prática, né, de mercado aqui para dentro da fábrica também. Então, no caso, se você estivesse construindo esse save aqui agora, você tinha que documentar ele. Bom, a gente estava falando do Service Locator. O Service Locator basicamente é você chamando o seu serviço, que a gente vai chegar lá ainda. Service Locator, pegando a instância do serviço. Qual que é o serviço? Entenderam? É muito simples. É desse jeito que você chama. Você não dá um DAO ao usuário aqui e já chama ele. Não, você vai chamar pelo serviço. Você vai chamar para o serviço que vai te disponibilizar o serviço que você está querendo. No caso aqui, está aqui a nossa interface, né, o nosso contratozinho. E logo em seguida, quem está implementando essa interface. Lembrando que tem um padrão, tá vendo, gente? Usuário DTO, usuário service, usuário service JB. Aqui no EJB, onde está quem que é o DAO que a gente chama, né, no GetDAO, qual que é o nosso DTO. Aqui, uma pequena amostra de transação. É uma transação ainda de muitos bancos. Então, assim, a gente sempre pega aqui transação, um controle de transação. O DAO principal, ou seja, onde vai estar todo aquele processo de transação. No caso aqui é o GetDB, que é o GetDAO, que é o usuário DAO. E logo em seguida a gente instancia nossos DAOs e seta eles na transação. Todos estão e starto ela. Aqui dentro deve estar não só create, update, deve estar tudo, inclusive select também. Porque se você chamar um outro DAO aqui, veio aqui, você vai buscar algum dado que é para esse processo aqui dentro. Porque se você está chamando ele aqui, ele serve para alguma coisa aqui dentro desse método. Esse cara, se não for do jeito que está aqui, dentro da transação, ele vai criar uma conexão nova. E isso onera banco. Isso onera muito banco. Bancos que são bem restritivos têm uma carga muito negativa ficar abrindo e fechando conexão. Então, já que está aqui nessa transação, coloque ela aqui, abra, né? Ela vai aqui, vai fazer a busca, vai fazer o sucesso, vai retornar o dado que for preciso, vai ser persistido onde tem que ser persistido e tudo vai funcionar corretamente. Logo aqui embaixo, você comita, fecha a transação. Se acaso cair no cat, né, só chamar esse método aqui da classe Py, né, do framework, e ele vai fazer todo o processo de fechamento e rollback que for preciso. Bom, gente, agora vamos para o DAO. O DAO, que é chamado pelo Service JB, também é muito simples. Ele tem alguns métodos que são obrigatórios, que no caso, esse método, né, você chamar o construtor, que para o super você vai falar qual que é o alias que ele vai utilizar. Logo em seguida, os fields, ou seja, os campos do banco, que é como se fosse a nossa parte lá de mapeamento de objeto relacional, né? Onde eu falo, ó, o meu ID usuário no banco, só vocês colocar o cursor aqui, ó, ele vai falar o que são os campos no field. O meu cursor no banco, o meu nome do campo é ID usuário, mas o meu atributo do DTO é assim, ó. Então, gente, é muito importante. Esse cara está idêntico a esse, que é idêntico a esse. Se não for igual,
vai dar um problema muito grave. Então eu sempre recomendo para as pessoas que estão iniciando, até mesmo aquelas pessoas que têm problema de falta de atenção, realmente Ctrl+C, Ctrl+V para evitar problema. Por exemplo, se aí você colocar um U minúsculo aí, o comportamento não vai ser o esperado, vai ficar muito doidão, vai ser difícil de ficar procurando esse erro. Principalmente os novatos, né, pessoas em nível júnior, sempre tem esse tipo de problema. Bom, logo em seguida, se é chave primária, se é um sequence, é autoincrement, não. Esse sequence aqui é gerado pelo próprio sistema. Valor default, não. Autoincrement que não. E ele é único? Bom, ele é único, porque é chave primária, lógico. Só que quando você coloca true aqui, é o próprio sistema que vai validar isso. Então, isso onera. Então, assim, nesse caso, a gente, quando usa esse cara, usa para tipo aqui o nome. O nome de usuário não pode ser repetido. Não, desculpa, aqui o login. O nome de login não pode ser repetido. Então, daqui você já faz um tratamento. Não precisa de fazer uma outra série de tratamento que tem que se fazer. Então, aqui você já faria esse tratamento se esse cara fosse true. Vamos lá. Aqui, o nome da tabela. Qual que é o bin? E só, gente. Isso aqui são particularidades que teve no desenvolvimento. O que é obrigatório são esses caras. Então, assim, de uma forma bem geral, é muito simples o framework. Basta vocês pegar um qualquer grupo, usuário, empresa, qualquer cara daqueles que você vê lá dentro da pasta do JSP, que a sequência é essa. Se for empregado, então vai ser empregado JSP, empregado.java, empregado ETL.java, empregado service.java, empregado service CJV.java, empregado DAO.java e esse que é comum a todos, lookup.xml. Então, gente, basicamente é somente isso, né? Num CRUD normal, né, por mais até que tenha transações, né, que a gente tem um exemplo de transação aqui, que vai receber uma lista, que vai ser gravado, basicamente é isso. O sistema, ele tem muita coisa implementada. Então, assim, não precise de ficar, às vezes, quebrando, como que eu vou fazer isso? A chance de ter algo igual ou muito parecido é altíssima, levando em consideração já o porte do sistema. Então, assim, eu recomendo vocês sempre perguntar, eu tenho que fazer essa tela aqui, essa demanda aqui, tem alguma tela que é parecida? Pergunta os demais, né? Pergunta os mais experientes, que provavelmente tem alguma coisa parecida, que é só ir lá e olhar e fazer para desenvolver mais rápido, né? Então, assim, o sistema é uma escola. Por mais que às vezes, né, não tem muita coisa documentada, mas é fácil para entender, não é tão complicado. Todo mundo aqui indenta, bem indentadinho, então, assim, são itens que a gente já trabalha há muito tempo, não dificulta muito a curva de aprendizado da pessoa. O único porém mesmo é nunca fazer transação sem ser fora daqui. Qualquer coisa que for ser gravada é aqui. Se eu estiver fazendo um anexo, se eu estiver anexando alguma coisa lá na minha página, é aqui que eu vou fazer a persistência desse anexo. Porque anexo no sistema, ele usa o GED. Então, é um pouco diferente. É uma tabela só que ele trabalha para todo o sistema. Mas isso é indiferente. Ele tem que ser usado aqui dentro. Tem que ser dentro da transação. Porque se der rollback aqui, ele tem que dar rollback nessa tabela também. O dado não pode ser persistido. Então, gente, vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso CRUDzinho básico. Só vou dar uma pequena pausa para tomar uma água para a gente retornar novamente para esse nosso CRUD básico.